E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Você que está assistindo aí o replay, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar sobre técnicas de copywriting que te ajudam a aumentar suas conversões, as conversões dos seus textos, né? E se você trabalha com infoprodutos, é um expert, tem um negócio digital e, enfim, que é a minha ajuda para ajudar a sua equipe e as suas copies a melhorarem, é só você dar uma chamada para mim aqui no direct que a gente pode marcar uma conversa, ok? Muito bom, gente. Olha o Klaus por aí, bem-vindos. O Rafa também. Muito bom, galera. Sejam bem-vindos. Gente das antigas aí, o Marcos, Cleire, olha que legal. Gente, pessoal das antigas aí, né? Muita gente antiga, muita gente que já conhece há bastante tempo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Prazer ter vocês aqui. E a gente já vai começar direto com o conteúdo, tá? Já vamos começar direto com a mão na massa. Gente, hoje a gente vai conversar sobre copies, né? Ou melhor, técnicas de copy que te ajudam a aumentar a conversão dos seus textos, tá? Então, essa é o nosso bate-papo. E, gente, eu tenho marcado essas lives aqui às 9 horas da manhã com vocês. Primeiro, para poder ter uma entrega de valor aqui para a galera que me segue. Faz tempo que eu não acompanho, né? Faz tempo que eu não trago material aqui para vocês, então estou trazendo isso agora. E isso também vai se transformar depois, claro, né? A gente consegue cortar esses conteúdos. Aliás, uma dica aqui que eu vi, cara, achei incrível mesmo. Não sei nem se eu consegui mostrar, talvez até consiga mostrar aqui pra vocês, mas descobri uma ferramenta, gente, duas na verdade, que pegam uma ferramenta de IA, né? Que pega os seus vídeos, os seus conteúdos mais longos e transforma em nuggets, ou melhor, transforma em cortes, vai. O pessoal tá chamando de cortes, né? Então, em cortes automaticamente. Achei muito legal. Então, se você produz conteúdo, você pode usar essa ferramenta não só para editar direto lá, se você quiser e tal, mas se você já tem uma equipe de edição, você já tem pessoas que editam os vídeos para você, já tem material sendo criado, essa ferramenta, essas duas ferramentas, né, elas criam os cortes baseado no que elas acreditam com a inteligência da ferramenta que vai funcionar melhor. E aí eu tava testando isso aqui ontem, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é interessante, né, já que todos aqui produzem ou deveriam pelo menos estar produzindo conteúdo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, que eu fiz ontem isso. Mas achei muito legal, cara. Chama Opus Clip, uma delas. Opus Pro, na verdade. E a outra chama Too Short AI. Vou colocar as duas aqui para vocês verem como que fica. Achei super legal. Ontem mesmo, por exemplo, eu peguei o meu vídeo, né? O meu material aqui que eu gravei com vocês. A live de ontem, né? E, cara, subi aqui. Olha que legal. Quer ver, ó? A live de oferta irresistível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vou jogar aqui pro ladinho. Deixa eu ver. Vamos ver. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha que massa, gente. Você joga aqui o conteúdo, ó, e ela cria todos os cortes para você. Ela criou esse. Opa, peraí, tira esse aqui na frente. Pronto. Criou esse aqui, ó, com 45 segundos. E aí ela fala aqui, olha, o hook, né, o gancho inicial, como que foi o engajamento do texto e tal, né? Enfim, como é que tá o engajamento desse corte. E se ele é um bom corte ou não. Na nota dele aqui ficou 99 de 100, né? Eu não sei, não gostei tanto assim desse, né? Mas... enfim, esse outro aqui eu achei legal, ó, como criar ofertas irresistíveis e aumentar suas vendas, foi um corte de ontem, e olha que massa, ele já faz o corte, deixa eu ver se eu consigo colocar, ele já faz o corte com a legenda aqui embaixo, ó. Então ele extrai o corte, né, coloca a legenda aqui, e aqui é um preview só, né, depois se eu quiser eu posso vir aqui, ó, em editar o clipe, e eu edito tudo. Então essa daqui chama Opus Pro, foi uma recomendação de um amigo meu que chama Bruno Piscinini, fantástico, grande expert no mundo das IAs agora para marketing digital. E olha que legal, né? Ele criou todos esses cortes aqui, ó, baseado lá no vídeo que eu gravei ontem com vocês, na live de ontem, que a gente falou sobre oferta irresistível. E aí tem de tudo, né? Olha a quantidade, gente. Ó, acho que foram 20 cortes aqui, ó. 20 cortes, né? Então tem mais um aqui embaixo. 20, tá vendo? Eu achei incrível isso daqui. E uma outra ferramenta também que eu tava testando é essa daqui, ó. Too Short AI. Né, ó, Too Short AI, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo logar aqui. Vocês vão ver o que acontece. Cadê? Deixa eu ver se eu entro nos meus projetos aqui que ele tem. Aqui, achei, ó.
Então, eu joguei aqui qualquer vídeo, eu joguei esse aqui, ó, que foi um vídeo que eu fiz com o VDcast do Victor Damasio. Gente, esse podcast ficou muito legal mesmo, né? E aí, olha só, ele pega aqui e corta os vídeos pra gente, tem umas propagandas no meio, né? E, tá vendo? Eu tô vendo apartamentos em Curitiba. Então, ele faz os cortes aqui pra nós, ó. E olha que legal como aparece aqui, ó. Ele aparece aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, ele aparece aqui o corte, e aí quando eu clico aqui no Open no YouTube, ele vai direto pro pedaço do corte que a gente falou, né? Então, esse caso aqui, ó, começou no minuto e 37, né? Achei muito incrível. Fala, Lucas. Bem-vindo, irmão. Tô mostrando aqui a parada dos cortes pra galera, que isso aqui é incrível. Gente, inclusive, só pra agradecer e reconhecer aqui, né? O cara responsável por eu estar fazendo essas lives aqui, né? Por me incentivar com isso, com certeza foi o Lucas, tá? Então, obrigado, Lucas. E agradeçam o Lucas aí, galera, porque com certeza é por causa dele que eu tô aqui. Ele me ajudou muito aqui nessa questão das lives, da gente voltar a fazer conteúdo aqui, né, gente? Faz tempo que eu não falo com vocês. Então, tô mostrando isso porque eu acho que vale muito a pena. E gente, assim, entrando inclusive nesse próprio assunto, obrigado, irmão. Entrando nesse próprio assunto em técnicas de copywriting que podem fazer você acelerar suas conversões ou que podem aumentar a conversão dos seus textos, uma coisa essencial que você precisa entender agora. Gente, copywriting mudou completamente. O mundo do copywriting mudou completamente nos últimos 1 ano e meio, talvez. Mas mais mesmo desse ano pra cá, né? Porque antes disso ainda não. E por quê? Por que copywriting mudou completamente? Por que o nosso mundo de copy tá completamente diferente? Porque chegou uma parada que chama inteligência artificial para mudar o jogo. E a inteligência artificial, hoje, ela ainda é focada especialmente, ou ainda a parte mais desenvolvida da IA, tem sido com textos, né? E lá no podcast com o Damasio, inclusive, que eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Vai sair cortes dele também aqui no meu Instagram, mas recomendo muito, é só vocês colocarem lá VDcast Rafael Albertoni no YouTube, VDcast Rafael Albertoni no YouTube, que vocês vão ver esse podcast, tá? Ele ficou 1h15, tem 1h15 esse episódio, e muito disso a gente conversa a respeito, muito de IA a gente conversa lá, né? Eu falei muito sobre isso, e uma das coisas que eu falei lá, que eu acho que vocês precisam sacar, gente, especialmente a galera que tem equipe de copy. Pessoal, copywriting mudou completamente depois da IA. Completamente. Aqueles que não estão usando IA para fazer praticamente tudo no seu negócio digital, ou pelo menos não está considerando usar a inteligência artificial para fazer as coisas que você precisa fazer no seu negócio digital, você está ficando para trás. Você precisa correr. Precisa correr. Porque essa parada está muito, muito rápida, cada dia melhor. E o que freia, na verdade, né? Eu estava até conversando com o Robson outro dia, que é um grande especialista no mercado digital e também um cara que criou uma empresa que foi vendida por 150 milhões de reais. Então, pô, o cara sabe o que está falando, especialmente com software, né? Eu estava conversando com ele, eu falei, cara, como é que vai ser esse negócio da IA, né? Porque, meu Deus, o negócio vai mudar tudo, do nada. E, tipo, só que tá muito rápido, a galera não vai acompanhar. Eu mesmo não tô acompanhando tudo, não tem condição, é muito rápido, né? Ele falou, Rafa, calma, porque o avanço das coisas é freado pelo comportamento do ser humano. O avanço da inteligência artificial, ou melhor, da implementação de inteligência artificial nos negócios é freado pelo comportamento das pessoas. Por que isso? Porque as pessoas não se adaptam tão rápido, né? Então, a inteligência artificial é fantástica, é maravilhosa, e é ela, inclusive, uma das coisas que eu recomendo que vocês utilizem todos os dias. Eu vou mostrar algumas coisas legais aqui para vocês daqui a pouquinho a respeito disso, para fazer copies que vão converter mais, né? Mas as pessoas demoram para se adaptar, elas demoram para começar a usar as coisas. Então, o que freia, na verdade, o avanço de IA para tudo, ou na verdade de qualquer outra coisa, né, de qualquer tecnologia nova, é a dificuldade que o ser humano tem em alterar o seu comportamento, em começar a acreditar que aquilo funciona. Porém, tem uma grande vantagem aí. Grande vantagem. Porque você pode pensar assim, não, então se a galera vai demorar um pouquinho para pegar a mão disso e, enfim, se a coisa vai enroscar um pouquinho porque as pessoas têm um comportamento mais demorado, então vou deixar para depois, né? Vou esperar um pouquinho. É uma forma de justificar o seu comportamento de não usar isso agora, ou de não olhar para isso agora. Mas, gente, aqui está o grande erro.
Porque a oportunidade é exatamente essa. Enquanto tá todo mundo em dúvida se esse negócio vai dar certo, se esse negócio vai funcionar, ou com preguiça de ficar estudando, de aprender mais sobre isso, se você correr na frente, você tem grandes vantagens. Vou contar uma coisa para vocês. Já contei isso na última live, mas eu não fui um melhor estudioso da minha sala, né? Eu não era o cara mais estudioso da minha turma. Eu realmente ficava bem atrás nisso, né? Mas eu era muito nerd no sentido de adorar conhecer coisas. Eu sempre explorei coisas novas e tal, né? E aí, gente, assim, na boa, eu não sabia, eu não tinha muita esperança ou expectativa sobre como é que ia ser minha vida profissional, porque eu não gostava de nada que eu aprendia na escola direto, né? Então, eu gostava de história um pouquinho, gostava um pouco de geografia, né? Nem gostava tanto de escrever, inclusive escrever nunca foi uma coisa que eu fui apaixonado por fazer, né? Olha que louco, né? Então não sou apaixonado, apesar de ser um copywriter com 10 anos de experiência, aí, 12 anos de experiência, né? Nunca fui apaixonado por escrever. Não precisa ser apaixonado por escrever para você ser uma pessoa que entende muito de copy, né? E aí eu fiquei tentando descobrir o que eu ia fazer da vida, gente. Como todo mundo, né? Pouca gente tem expectativa, ou tem clareza, né, do que quer ser depois e tal. E, tipo, se você tá lá no colegial e tal, com seus 18, 20 anos ali, o que você vai fazer da vida? Talvez tem gente que já sabe, né? Que nasceu com o dom de ser médico, que nasceu com o dom de, sei lá, odontologia, né? Minha família inteira dentista, por exemplo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe ajuda meu pai no consultório todos os anos, né? Desde que me conheço por gente. Agora tô noivo de uma dentista também, né? Então, dentista pra todo lado. E eu nunca fui dessa área, né? Nunca gostei muito disso. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a tentar descobrir o que eu ia fazer da vida, gente. Porque eu falei, alguma coisa tem que dar certo. Fala, Carol, beijo pra você. Saudades. Eu falei, cara, alguma coisa tem que dar certo pra mim. Eu tenho que achar um caminho profissional que funciona, né? E eu comecei a procurar. E não achava. E quando eu tava lá com meus 23 para 24 anos mais ou menos, eu li um livro. Esse livro ainda chama, né? Esse livro chama O Guia de Investimentos do Pai Rico, né? Daquela série do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E nesse livro tinha uma coisa que falava assim, você tem que investir em imóveis para conseguir ganhar muito dinheiro. E eu falei, cara, vou investir em imóveis. E aí eu coloquei no Google assim, como investir em imóveis sem ter dinheiro. Como investir em imóveis sem ter dinheiro. E apareceram duas coisas. Uma foram consórcios, que é uma parada que eu faço até hoje, ou seja, meus investimentos imobiliários e meus investimentos pessoais são muito conectados com a parte imobiliária de consórcios, né? Então eu gosto muito disso. E a segunda coisa que apareceu foi um tal de Hugo Rocha, que era o irmão do Érico Rocha, né? E esse cara estava ensinando a fazer compra de imóveis em leilão de imóveis. Eu falei, cara, vou me especializar nisso, eu vou estudar sobre isso e tal. Fui lá, comprei o curso deles, aprendi como é que funcionava, mas eu não tinha dinheiro para comprar imóvel, né? E, inclusive, uma das promessas deles era, você vai aprender a comprar imóveis mesmo sem ter dinheiro, né? E aí a ideia era você achar investidores, enfim, fazer a compra desses imóveis com o dinheiro de outras pessoas e ganhar um pedaço desse valor, né? Mas não funcionou muito bem para mim naquela época, né? Então não consegui fazer. Porém, eu comecei a estudar sobre isso, e aí apareceu o tal do Érico Rocha falando assim, cara, eu vou te ensinar como eu faço o marketing do Pro Leilões, que é essa empresa do Hugo, né, que na época era de leilões de imóveis. Vou te ensinar como eu faço o marketing e tal, e eu fiquei muito interessado e fui lá assistir. E aí que a coisa mudou. Foi aí que a coisa começou a mudar para mim, porque eu aprendi a respeito de um negócio que eu podia trabalhar de qualquer lugar, que é um grande sonho para mim, né, ou seja, ficar preso num escritório e trabalhar de lá, para mim era uma coisa que nunca funcionou muito bem, né? Então não tinha tanta... Eu sou um cara muito criativo, de, sabe, me mexer, de sair, de conversar com as pessoas e tal. Muitas vezes eu até trabalhava mais quando eu trabalhava no escritório com alguém do que trabalhar de verdade, né? Eu trabalho melhor sozinho, né? Então hoje, por exemplo, eu tô aqui, né, no meu escritório, sozinho na minha casa. Eu trabalho muito melhor assim, eu consigo fazer as coisas muito melhor assim, né? E aí eu comecei a estudar a respeito de marketing digital. E eu descobri então que não é que eu não gostava de estudar, eu só estava estudando as coisas erradas, né? E descobri então, depois de um tempo, inclusive, descobri copywriting, que não era uma coisa pela qual eu era apaixonado, mas eu descobri que copywriting era a essência, a fonte de tudo o que se fazia dentro de marketing digital depois.
eu descobri pessoas que tinham, sei lá, 80, 100 anos, às vezes, de conhecimento nisso, né? Pessoas que começaram isso, sei lá, na década de 20, década de 30, década de 50, 60 nos Estados Unidos, né? Enfim, pessoas como David Ogilvy, como... fugiu os nomes agora, né, galera? Do Eugene Schwartz, que é um cara antigo pra caramba também de copy, né? E, cara, o que o pessoal do mercado digital fez? Eles pegaram esses caras, o conhecimento desses caras, e começaram a adaptar pra internet quando a internet chegou. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque, gente, inteligência artificial é como se fosse a chegada nova da internet. Quando a internet começou, as pessoas não acreditavam muito que ia ter negócios por aqui. Elas não acreditavam que o negócio ia funcionar, né? E elas, sei lá, ou elas até acreditavam, mas talvez num futuro distante, alguma coisa desse tipo. E levou, de fato, talvez aí uns 10 anos, 15 anos para se estabelecer isso de verdade, né? Pô, no Brasil a internet começou de verdade ali, sei lá, final da década de 90, né? Então começou ali, né, no negócio, sei lá, em 97, 98, por ali, a coisa começou a melhorar. Enfim, mas foi dar certo mesmo lá para 2015, 2020, né? Então até 2015 eu acredito que não tinha nem YouTube direito, né? Tô falando de 10 anos atrás só, né? E aí a coisa começou a dar certo. E só tem melhorado, só tem crescido até aqui e de maneira exponencial. Então, só que a questão é o seguinte, a inteligência artificial chegou de uma maneira que ela não tá levando aí 10 anos. Ela tá chegando e alcançando as pessoas num nível de tipo 2 anos. Então hoje a gente tá como se tivesse 10 anos de internet com inteligência artificial, né? Então, muito legal. Olha só, né? O Gui acabou de falar aqui que foi aprender copywriting comigo, né? Por causa do copywriting, não por causa do Copywriter Pro, mas por causa do lançamento do consultor de marketing digital. Muito bom, cara. A gente lançou vários tipos de produtos diferentes, né? Muito legal, Gui. Show de bola, querido. E, gente, então, eu tô aqui para dar esse alerta para vocês. Esse alerta. Ó, essas duas ferramentas que eu mostrei aqui, para quem perguntou aí, ó, Opus Clip e o Too Short AI, tá? Opus.pro e o outro é 2 Short AI. Ou melhor, 2 Short IA, né? E, cara, essas duas ferramentas são fantásticas, usam IA para fazer os cortes. E, vamos lá, uma ferramenta dessa, antes eu pagava, sei lá, 50, 100 reais, 150 reais para fazer um corte. Eu fiz essas duas aqui de graça, ele fez 20 para mim, de graça, grátis. Custou nada. Tá o melhor corte do universo? Claro que não, mas também não vinha os melhores cortes do universo quando eu pagava para fazer. Sabe? Por quê? Porque, gente, o grande segredo de um bom corte, de um bom conteúdo, é o conteúdo. Então, se o cara não sacava o que era o melhor conteúdo para colocar lá, não adiantava ele estar fazendo os cortes para mim. Não funcionava tão bem, né? Gente, vocês têm que correr atrás. A grande oportunidade, talvez, da sua vida está em IA. A grande oportunidade da minha vida foi quando eu descobri marketing digital e consegui aprender copywriting antes de todo mundo descobrir o quanto isso era importante. Isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu descobri copywriting antes de todo mundo descobrir que era importante. Então eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Com a atitude certa. Né? Então eu estava procurando algo que eu pudesse trabalhar e pudesse ser, enfim, algo que pudesse me especializar e que eu gostasse muito e que não necessariamente precisasse de uma faculdade para fazer. Minha faculdade, eu fiz faculdade de lazer e turismo, não tem nada a ver com marketing. Eu até tive lá uma matéria de marketing que a gente estudava Kotler, né? E é isso, né? Os 4 Ps, enfim, coisas que fazem sentido num passado distante, né? Que hoje não fazem mais sentido, né? Então, corram atrás da inteligência artificial. Faz o que você tiver que fazer, tá? E vou mostrar então para vocês, pessoal, uma primeira técnica que eu utilizo hoje aqui para criar conteúdo com velocidade, usando IA, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Então, olha só, vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo colocar minha tela aqui bonitinha para vocês. Vamos virar aqui. Olha só. Então tá bom, estamos aqui com esse vídeo, né? Esse conteúdo, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, só para ficar melhor. Pronto. Estamos aqui então com esse conteúdo, que foi um podcast que eu gravei com o Victor Damasio, né? E nesse podcast a gente tem então 1h15 de conteúdo, tá? Bastante conteúdo. E olha que legal, aqui no YouTube, quando você entra aqui, ó, se você descer um pouco mais, tem uma parada que chama transcrição, tá vendo? Mostrar transcrição.
Quando eu clico aqui, ó, aliás, só um exemplo, só um adendo. Dá uma olhada aqui na quantidade de coisa de inteligência artificial que aparece para mim, né? Eu fico pesquisando essa parada o dia inteiro. Mas quando eu clico aqui, ó, em mostrar transcrição, adivinha? Toda a transcrição da conversa inteira aparece aqui do lado, tá? E por que isso aqui é importante, gente? Porque que essa, olha só a quantidade de texto que tem aqui, né? Ele já está fazendo isso automaticamente de graça. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque hoje a gente tem ferramentas como essa que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que não é nem a ferramenta de cortes, né? Uma diferente aqui. Então, ferramentas como essa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que chama ARPA AI. Dá uma olhada nessa ferramenta, gente. Essa ferramenta aqui, ela simplesmente usa a página para me responder a respeito do que eu quero. Então, eu vou pedir para ela fazer aqui, por exemplo, ó, crie um post de Instagram. Em formato carrossel com o conteúdo desse podcast. Então, para quem acha que você precisa de um prompt muito complexo para criar copy com AI, dá uma olhada nisso, ó. Cria um post em formato de Instagram em formato carrossel com o conteúdo desse podcast. Tudo que eu fiz foi abrir a página aqui do lado e ele está criando para mim, olha só. Transformando vidas com copywriting, episódio 189 do VDcast e tal. Confira o resumo desse episódio imperdível. Então aqui ele já criou o conteúdo da capa do slide 1. Introdução. Nesse episódio, Vitor Damasio entrevista Rafael Bertoni, uma referência no copywriting no Brasil. Vamos explorar insights do mercado e transformações e IA. Né? Começo do digital. Então eles falam de como a gente começou em 2011. Depois, formação de copywriters. Falam que eu formei 2.200 copywriters e tal. Todo esse conteúdo ele está pegando daqui do lado. Olha que maravilha. Persistência. O que muitos explodem e desaparecem, foi um dos assuntos que a gente falou. O segredo do sucesso. Ferramentas. Tá falando do copybook, que é, para mim, a grande revolução do mercado de copywriting e de como fazer copy de maneira eficaz, né? Depois ele criou aqui, ó, o recado final e fechou nessa conclusão, né? Então, gente, olha só o tamanho do prompt que eu criei. Para quem acha que você tem que criar prompts extremamente complexos para criar uma boa copy com IA, tá errado, tá? É assim que faz, olha só. Abre essa ferramenta aqui do lado, tá? Ó, ela chama arpa.ai. Vou mostrar aqui para vocês um... Opa, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mostrar essa ferramenta aqui para vocês, porque ela é fantástica, tá? Então é uma ferramenta que vale muito a pena todos os copywriters, todas as pessoas que produzem conteúdo terem. arpa.ai, tá bom? Estão vendo aí? arpa.ai. Essa é a ferramenta aqui que é um dos grandes segredos para se criar copy, uma das grandes técnicas para se criar copy com grande velocidade, tá? Recomendo fortemente. Ela é uma extensão do Google Chrome, ela é paga, tá? Então deixa eu ver aqui o valor dela, só para lembrar. Acho que são R$55. Aqui, o meu plano tá R$55 por mês, né? Então tem outros planos aqui e tal, dependendo de como for, mas recomendo que vocês façam pelo menos esse daqui, e aí você integra lá com o ChatGPT para que ela possa te dar aquele tipo de resposta. E perceba, ó, eu abri aqui de novo e ela sumiu, né? Por que sumiu a copy? Porque ela tá dentro dessa página aqui, ó, né? Então ela foi criada aqui. Então, gente, esse aqui é um texto, ou melhor, é um conteúdo que talvez eu levaria, sei lá, uma meia hora para produzir, um pouco mais, dependendo de como for, até encontrar esse pedaço, né? E detalhe, né? Olha, eu peguei esse pedaço aqui também do texto, ó, esse pedaço, aliás, esse corte que tá aqui, ó, eu peguei esse corte daqui e posso produzir um conteúdo usando só esse corte, né? Olha só, vamos abrir aqui de novo no Opus Pro. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, ele não tá salvo, deixa eu continuar editando, pronto, beleza. Então, ó, ele pega aqui, ó, aqui eu tenho esse texto, certo? Posso fazer a mesma coisa, ele fez um corte, pegou um assunto interessante da live de ontem que a gente teve, e eu posso simplesmente chegar aqui do lado, abrir essa ferramenta de novo e escrever, crie um post de Instagram. Olha que louco, eu vou colocar só assim, cria um post no Instagram, e ele vai criar o texto do post para mim. Olha que legal, gente. Crie percepção de valor e transforme vidas. Quer aumentar os segredos? Cara, ficou bem vendedor, né? Eu não gostei muito dessa função aqui, tá? Mas ele tá usando o texto que tá nesta página para me responder e criar o post, tá?
Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer usando AI, com velocidade, tá? Gente, vocês precisam usar AI todo dia. Então, para mim, a primeira e a mais importante técnica de copy que eu posso trazer para vocês hoje e que aumenta absurdamente a conversão de vocês é usar inteligência artificial todos os dias. Né? Tem um cara que eu acompanho muito também, não sei se vocês conhecem, quem aí conhece o Alan Nicholas, né? E ele fala muito sobre inteligência artificial aplicada para mercado digital, de infoprodutos, etc. E, gente, esse cara tem trazido ideias fantásticas, assim como o Bruno Piscinini, que eu recomendo os dois para vocês seguirem dentro do mercado digital. São pessoas que eu conheço e que, cara, sabem o que estão falando, né? Então você pode confiar e de olho fechado que vai funcionar, né? E o Alan, ele fala o seguinte: se você não está usando uma IA a cada 15 minutos, você está ficando para trás. Então, para mim, a parte mais importante de copywriting hoje, que mudou totalmente o mercado, foi isso. É a implantação de inteligência artificial. E um dos grandes segredos, gente, para você usar a inteligência artificial, na verdade, para mim, o maior segredo para você utilizar a inteligência artificial na produção de copy e conteúdo, não é os seus prompts. Não é o seu prompt. Vou explicar. O maior segredo é o contexto que você dá para a ferramenta. Se você dá para ela o contexto correto, ela consegue criar boas copies para você com prompts relativamente simples. Né? Gente, o que é um prompt? Né? O prompt é você chegar na ferramenta e pedir. Né? Em inglês, prompt é pedir alguma coisa. Eu quero pedir para ela alguma coisa. E aí, quanto melhor eu pedir, mais claro e melhor vai ser o resultado do que eu estou pedindo. Isso com certeza, certo? Ótimo, beleza. Porém, se eu pedir uma coisa com o melhor prompt do mundo para uma pessoa, por exemplo, não vou nem falar de IA, para uma pessoa que não saiba o contexto, que não saiba, por exemplo, se eu quero pedir para alguém criar um conteúdo para o meu Instagram ou criar uma página de vendas para mim, e essa pessoa não sabe sobre mim, como é que ela vai criar um bom conteúdo? Eu posso chegar lá e falar assim, quero que você crie um conteúdo assim, assim, assim. Eu posso dar, inclusive, um monte de contexto dentro do meu prompt, mas eu preciso dar um treinamento desse tamanho, né? Ou seja, fazer um prompt gigantesco para que a pessoa possa criar um texto desse tamanho que muitas vezes não sai tão legal. E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas não fazem ou não consideram que o contexto é o que faz diferença. Se você pede, por exemplo, para uma pessoa que já está bem treinada na sua equipe para ela criar uma página de vendas para você, ou para ela criar um roteiro de YouTube, ela faz em 1 minuto. Ela sabe o que falar, ela conhece você, ela conhece seu produto, ela conhece você como expert. Ela sabe o que dizer, né? Então, o que faz diferença não é só a maneira como você pede, mas é sim o contexto que a ferramenta tem. É por isso que ferramentas como essa que eu mostrei para vocês agora, que é o ARPA, né? Usam o contexto para poder te responder. E aí você pode fazer um prompt muito simples, muito pequeno. Por exemplo, cria para mim um post no Instagram e ela cria com muita velocidade. Se vocês não estão fazendo isso, ou não estão aprendendo sobre isso, ou não estão correndo atrás disso, corram atrás, gente. Corram atrás. Hoje é impressionante, assim, eu levava muitas vezes, sei lá, 15 dias, 20 dias, às vezes um mês e meio para criar uma página de vendas bem feita para alguém. Por quê? Porque levava todo esse tempo para eu aprender a respeito do contexto, para eu descobrir quem era a pessoa, descobrir a respeito do produto, fazer entrevista com ela, fazer pesquisa de mercado. Ou seja, eu ficava um tempão afiando o machado, digamos assim, né, usando aquela metáfora, me preparando para que a hora que eu sentasse para criar a copy, eu tivesse todas as informações que eu precisava ter para criar. Uma vez que eu criava, depois eu tinha que revisar, ver se ela está indo bem, né? Enfim, se está de fato ali tudo que eu precisava ter de informação. Então eu levava ali uns 20 dias, 30 dias, às vezes 45 dias para criar uma boa página de vendas. Na minha opinião, inclusive, né? Que muitas vezes a gente colocava no ar e nem sempre funciona, né? Porque se você de fato está no mercado há tempo suficiente para ter feito coisas certas e coisas erradas, você sabe que nem sempre as coisas vão funcionar, né? E isso faz parte do jogo, certo? Se a gente tivesse certeza absoluta de que as coisas iam funcionar, o jogo ia ser completamente diferente, né? Então a persistência ia contar muito menos. Hoje,
a persistência conta bastante, né? Então você coloca uma oferta no ar e vê se ela funciona. Basicamente é assim que a gente faz. Se não funcionar, você faz de novo. Se não funcionar, você faz de novo. Porque uma oferta que você coloca no ar que funciona bem, pronto, resolve o resto da vida, né? Então, o Russell Brunson, por exemplo, né, que é um cara que eu conheço há muitos anos e possivelmente vocês conhecem também, ele falava o seguinte: você está literalmente a um funil de vendas, ou ele pegou essa frase inclusive do Dan Kennedy, que ele falava, você está a uma copy de ficar completamente milionário e resolver qualquer problema da sua vida, financeira pelo menos, né? Então, você precisa... Antes eu levava esse tempo todo. Hoje, gente, eu crio uma copy de vendas, ou uma página de vendas, em segundos. Segundos. Por quê? Porque eu crio um documento, que eu chamo hoje de 3 documentos que eu tenho hoje, que chamam Copybook, Manual de Produto, Manual de Comunicação de Produto e Guia de Campanha. Com esses 3 documentos, eu consigo dar para as ferramentas, dar para a IA todo o contexto que ela precisa para criar uma copy para mim com muita velocidade, porque ela escreve muito rápido e muito bem, né? Outra grande vantagem da IA é que ela não erra português, né? Então eu consigo evitar qualquer tipo de erro nesse sentido, que são mais básicos, simplesmente usando a IA para fazer isso para mim, né? E a gente cria então uma copy em minutos, né? Desde que eu tenha feito um trabalho de treinar essa inteligência artificial, ou melhor, de dar para ela um contexto suficiente para ela saber sobre o que ela poderia falar, né? Ou só para ela ter as informações para ela poder puxar e decidir o que vai entrar nessa página ou não, né? Então o grande segredo para você criar uma copy hoje com inteligência artificial não são os prompts, mas é o contexto que você dá para essa ferramenta, tá? Eu quero saber de vocês aí, pessoal, quem é que está usando inteligência artificial para criar copies e conteúdos? Quem é que está tentando usar hoje? E assim, usando no dia a dia, ou pelo menos tentando. Quais têm sido as dificuldades que vocês têm experimentado com esse tipo de ferramenta? Né? Se vocês não estão usando, gente, de novo, vocês têm que correr. Olha lá, a Daliana falou que está usando. Como que você está usando, Daliana? O que você tem feito? Estou falando o seu nome certo? Difícil. Daliana, isso aí. Então, como que você tem usado? Você tem conseguido usar? Gente, se você tem tido dificuldade para usar, olha lá, os prompts ajudam muito. Com certeza, né? Saber pedir ajuda muito, mas se você não der contexto para a ferramenta, querida, ela não vai saber fazer. Ela precisa de contexto. Gente, imagina o seguinte, ó. A IA é um funcionário da sua empresa que ganha $20 por mês, se você paga né, o ChatGPT, por exemplo, e que está pronto para trabalhar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer segundo, tirando quando ele dá uma caidinha, né? Se você pega uma pessoa nova na sua empresa e sai dando para ela as tarefas logo de cara, essa pessoa vai fazer boas tarefas? Não vai, né? Ela não vai saber como fazer, né? Então, se ela não sabe como fazer, ou melhor, se ela não tem o treinamento e o contexto, por mais que você faça o melhor pedido do universo, o melhor prompt do universo, essa pessoa não vai conseguir executar. Se uma pessoa não consegue fazer, a IA também não vai conseguir, gente. Não desse jeito. A IA é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas, do que qualquer um de nós, né? Pelo menos no sentido de que ela parece muito mais inteligente, né? Depois a gente pode entrar em detalhes muito mais técnicos a respeito disso, que eu tenho estudado bastante, mas ela se comporta e responde como uma pessoa muito inteligente. Mas, ó, por exemplo, a Daliana falou o seguinte: ela alimenta com o estudo de persona na mesma conversa. Isso, Daliana, isso é uma forma de você fazer. Mas se você fizer dessa forma, o que você está fazendo você está fazendo um prompt melhor. Você está sentando com alguém na sua frente que você vai pedir uma tarefa e falando: olha só, eu quero que você faça isso, assim, 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 e esse sou eu, essa é a minha persona, esse é meu conteúdo, não sei o que, lá. Se dá todas as informações de uma vez só. Mas quando você faz isso no texto direto, ou melhor, no prompt direto, sabe o que acontece? A ferramenta esquece depois. Em 2 momentos, né? Tem 2 coisas que acontecem. Primeiro, se você abrir um novo prompt, ela não vai lembrar de nada do que você conversou. É como se você resetasse a memória dela. E segundo, se você usar essa mesma thread, essa mesma conversa, para pedir várias coisas para ela, tem uma hora que ela começa a perder contexto. Por quê? Porque ela não consegue ainda usar todo o contexto, ou melhor, toda a conversa que você está falando para criar a próxima conversa. Já está melhorando muito isso, tá, pessoal? Isso está melhorando demais. Mas ainda assim, toda vez que você abre uma nova conversa, você vai ter que treinar ela de novo. É como se você resetasse a memória do seu funcionário e tivesse que treinar ele toda vez do zero de novo,
Tá? Então, o que eu estou falando para você fazer é alimentar a ferramenta com contexto. Colocar ali por trás, nos documentos que você consegue colocar para ela extrair na base de dados o que ela precisa. Então, o que eu quero dizer com base de dados? É como se fosse a memória, né, dessa pessoa. Então, se você treinar essa pessoa e ensinar para ela e conseguir fazer ela lembrar, na próxima vez que você for pedir uma nova tarefa, ela consegue fazer com muito mais velocidade, tá? Olha, ela falou, ontem criei um produto para uma amiga bem rápido, módulos e tudo, ela ficou encantada. É isso, exato. Então, vai se adaptando, vai treinando. Dá uma olhada, Daliana, nessa questão de você colocar a ferramenta, o contexto dentro da ferramenta. Ou de usar, como eu falei, o arpa.ai, né, que é uma ferramenta maravilhosa que consegue usar a página que você está lendo como contexto para te dar as respostas. Tá? Essa é uma maneira de você conseguir treinar a IA, né, ou pelo menos usar o contexto dela para você pedir várias vezes a mesma coisa, ou várias coisas diferentes, e ela não vai esquecer o que você está treinando, tá bom? O grande segredo aqui, pessoal, é a gente treinar a inteligência artificial para conseguir fazer funcionar. Se você não treinar, se você não der para ela memória, base de dados, informações suficientes a respeito de você, do seu produto, do seu negócio, ela não consegue criar com consistência. E aí o que acontece? A galera desiste. Deixa para depois, fala, não vou fazer isso aqui não, cara, tá dando muito trabalho, tem que fazer um prompt desse tamanho para escrever um texto desse tamanho. Aí não funciona, simples assim, né? Então, recomendo que vocês testem nesse formato, se vocês querem de fato melhorar as cópias de vocês e fazer com muito mais velocidade tudo aquilo que vocês estão querendo produzir de conteúdo de copy, tá? Gente, na verdade assim, a gente começou a live falando de técnicas para aumentar a sua conversão, né? E para mim, acho que a técnica mais importante que você precisa aprender hoje é essa, é utilizar a inteligência artificial. Então, eu quero que vocês sigam aí Bruno Piscinini, Alan Nicholas, dá uma pesquisada nessa ferramenta, né? Usa essa ferramenta que eu chamei arpa.ai. Essas 3 coisas vão te dar uma base muito, muito forte para você começar a entender um pouco mais sobre esse mercado. E eu sei que é difícil aprender sobre isso. Como é que eu sei disso? Porque eu estou tentando aprender isso todo dia, né? Mas isso muda completamente o contexto de como você vai produzir não só copy e conteúdo, mas tudo para o seu negócio daqui para frente. Tudo. Gente, isso mudou o jogo completamente. E assim como quando o marketing digital chegou lá atrás, mudou completamente o jogo de todo mundo e as pessoas não foram acreditando no começo, né? Porque, poxa, por exemplo, o primeiro evento de marketing digital que eu fui tinha 168 pessoas. Eu consigo contar nos dedos quem eu me lembro que estava lá e que ainda está no mercado até hoje. Por quê? Porque a maioria das pessoas começou, desanimou, não quis, não sei, dá muito trabalho, não vou fazer. Ou tentou fazer 1 ou 2 vezes, não continuou. Né? Não teve, de fato, a paixão necessária, talvez, né, para continuar perseguindo isso. E essa oportunidade de ser um dos primeiros no mercado digital passou. Depois, é claro que ainda dá para você trabalhar muito no mercado digital e aprender, enfim, e colocar tudo em prática, e o mercado só cresceu. Mas hoje o lead está, sei lá, R$10, R$15, R$20, R$30, dependendo do mercado que você for, né? Gente, eu pagava 1 centavo no lead, 2 centavos no lead. A primeira venda de infoproduto que eu fiz foi como afiliado. Eu investi R$1.000 no Facebook e vendi R$18.000. R$1.000 e vendi R$18.000. Sabe como é que foi o meu anúncio? Era chamando a galera para um webinário. Falava assim, webinário, tal, jogava a pessoa lá, né, com o título do webinário e tal. Eu tive 500 inscrições com R$1.000, então faz a conta aí, né, 25 centavos ou 50 centavos, né? 50 centavos, R$500, com R$1.000 eu escrevi 500 pessoas, dessas 500 pessoas, 3 compraram. Olha, um produto de 6 pau. Eu vendi 18.000 com R$1.000. Isso eu tô falando de 2011, 2012, por ali. Acho que foi 2012, né? Então, aí eu ganhei R$1.000 de comissão para cada uma dessas vendas de R$6.000 na época, né? Então, esse mercado, essa janela de oportunidade onde era fácil fazer esse tipo de coisa, acabou. Hoje é difícil fazer no mercado digital. O que é fácil e tá barato fazer? Inteligência artificial. Esse é o grande segredo, é a nova janela de oportunidade que apareceu para nós. Se você correr, se você sair na frente, você vai ganhar vantagem. Enfim, não tem como não ganhar.
Não tem como você não ter grandes vantagens, né? Ó, o Renan tá aí. Ô Renan, tudo bem, querido? A gente estava conversando esses dias, eu, o Renan e o Robson, a respeito disso, e eu não sei, eu fiquei 2 horas falando sobre isso com eles, porque eu falei, cara, aqui pra mim é a diferença do jogo daqui pra frente, né? E se vocês correrem atrás, vocês vão conseguir ter grandes resultados com isso, eu prometo pra vocês, tenho certeza. Por quê? Porque foi assim que aconteceu comigo, e é assim que acontece com todo mundo, gente. Né? Aquela coisa, comprar ações do Facebook quando o Facebook estava no comecinho, era mais arriscado. Ou seja, tinha um potencial grande, mas um risco muito pequeno. Hoje, se você não consegue ganhar aquela valorização absurda, por exemplo, que teve uma ação como essa, se é que você está no mercado de ações e entende um pouquinho disso, né? Então, se a gente trouxer para a nossa realidade do mercado de infoprodutos, o grande segredo é você entrar na hora certa e fazer a coisa certa antes de todo mundo. Esse é o grande segredo, né? Eu não me considero o melhor copywriter do Brasil. Não acho que eu sou necessariamente o melhor copywriter do Brasil. Eu talvez seja o cara que mais melhor ensina isso há mais tempo, né? Então isso com certeza é uma coisa que eu consegui construir ao longo do tempo. E ao longo do tempo construir também o meu nome, meus contatos, as pessoas que confiam em mim. Isso foi o que fez uma grande diferença para mim no longo prazo. Até hoje, né, no mercado digital, com pessoas que demandam meus serviços, que me contratam para ajudar elas, e especialmente hoje em ajudar as empresas que têm infoprodutos e que têm equipes de marketing, equipes de copywriting e que querem que eu revise ou que eu esteja junto com essa equipe de marketing treinando essas pessoas no 1-a-1, né? Então hoje é o trabalho que eu mais tenho feito, que tem funcionado muito bem para essas pessoas. Inclusive estou considerando trazer aqui, vou falar com algumas pessoas, alguns dos meus clientes, para trazer eles aqui para vocês, para que a gente possa bater um papo e que eles possam mostrar como que tem sido a evolução deles, né? Acho que vai ser bem legal fazer isso. E no fim das contas, gente, essa conversa que era para ser sobre várias técnicas de copywriting acabou sendo sobre uma técnica só, que na verdade se desdobra em infinitas outras, né? Então acho que eu mostrei para vocês aqui várias formas de vocês derivarem os conteúdos usando IA, que para mim é o grande game changer aí, né? O grande, a grande sacada que vai mudar o jogo inteiro. De novo, vou reforçar, se vocês não estão nesse jogo, entrem agora, não deixem para depois. E com isso, pessoal, a gente encerra então a nossa live de hoje, tá? Obrigado por quem esteve presente aqui, espero que vocês sejam gostado desse conteúdo. E depois me chamem aqui no direct se você tem interesse em que eu treine a sua equipe de copy, que eu treine os seus copywriters, esteja junto com vocês dentro da sua empresa, do seu negócio, fazendo isso funcionar. É só me chamar, chama aqui no direct que a gente bate um papo e, enfim, quem sabe eu consigo ajudar você nisso. E amanhã, pessoal, eu tô planejando mais uma live, tá bom? Então, se você tem algum assunto que você gostaria de ver, que gostaria que eu conversasse com você a respeito disso, traz aqui pra mim, no meu direct, tá bom? A Ana tá sempre presente aí, tudo bom, Ana? Bem-vinda. Então, traz aqui pra mim e a gente conversa. E amanhã, então, teremos mais uma live às 9 horas. Já agenda aí, já coloca aí na sua agenda pra gente poder conversar. E a gente se vê amanhã, então. Um grande abraço pra você e até amanhã. Valeu!